Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Martial Law, edição definitiva. E quando a Panini anunciou esse encadernado, eu pensei, cara, finalmente eu vou poder entender direito a proposta desse personagem. Eu li uma edição especial do Martial Law ainda na adolescência. É uma edição que eu lembro que se passava num hospital psiquiátrico que tinha várias versões de heróis da Marvel e o Martial Law lidando com esses personagens, assim, tipo, é uma história que na época eu curti, mas que eu achava estranha. Pensava que era uma edição, primeiramente eu pensava que era uma edição especial zoando um pouco os heróis, depois que eu fui compreender que aquilo fazia parte de um todo que agora ganhou esse encadernado em português, um encadernado bem parrudo aí, de 484 páginas, praticamente 500 páginas. Foi um encadernado que, na semana que eu li bem menos outros quadrinhos, porque eu fiquei bastante tempo nele. Bom, e o seguinte, né? Essa história única, que era parte de um todo, né, que tem uma certa cronologia, é uma história que foi concebida pelo Pat Mills, que é o escritor responsável, por exemplo, pelo Slain, por aquele bárbaro celta, que sai aqui, inclusive, na revista Heavy Metal da Mitos. Ele também é responsável pela série Hacking, que sai no mercado franco-belga e também ganhou versão brasileira, já saíram 2 volumes naquele selo Gold Edition também da editora Mitos. É um roteirista muito ligado à tradição do quadrinho britânico, aquela revista 2000 AD. Já o Kevin O'Neill, a primeira coisa que é o desenhista, que salta assim aos olhos, é que ele é o cara que foi parceiro do Alan Moore na Liga Extraordinária. Deixa eu ir mostrando um pouco os desenhos dele nesse quadrinho aqui. Martial Law foi publicado originalmente em 1987 pelo selo Epic da Marvel. O selo Epic, para quem não sabe, é um selo de quadrinhos autorais, no quais os artistas, os roteiristas, eles ficavam com os direitos dos personagens. Por isso que essa edição aqui ela é publicada pela DC, não pela Marvel, porque o direito tá com os proprietários deles, que são os artistas responsáveis pela obra. Inclusive, Martial Law foi publicado por outras editoras também. Bom, o Martial Law, ele tem como um projeto, esse quadrinho aqui tem um projeto, que é a desconstrução do super-herói, do arquétipo do super-herói. Como eu disse, esse quadrinho saiu em 1987. Só para lembrar para vocês, em 1986 nós tivemos o Cavaleiro das Trevas. E entre 1986 e 1987 nós temos o Watchmen, que são essas duas histórias, elas também trabalham essa questão da desconstrução do super-herói, as duas, né? Martial Law, então, é contemporâneo a elas e participa desse mesmo momento de desconstrução. Bom, só que assim, a pegada de Martial Law é diferente. Essas duas séries, talvez nós possamos chamá-las, bota muitas aspas nisso que eu estou dizendo agora, de mais sérias. Aqui tem um certo humor, tem uma pegada mais para sátira, trabalha mais o nonsense. Aqui é mais explorado o absurdo dos super-heróis, mas é por esse lado, assim. O Pat Mills, ele considera os super-heróis como uma metáfora para os hipócritas poderosos do mundo real. Pessoas que se vendem como exemplos, como possíveis salvadores da pátria e que, na verdade, por trás das suas vestes ou por baixo das suas vestes luminosas, estão cheias de podridão. Nesse encadernado aqui, nós temos os seguintes especiais do personagem: Fear and Loathing, a Prologue, Martial Law Takes Manhattan, Kingdom of the Blind, Grateful Dead, Super Babylon. Agora nós temos também, além disso, nós temos 2 minisséries: Martial Law, que é a minissérie em 6 partes, e Secret Tribunal, que é a minissérie em 2 partes. E como eu falei, há uma cronologia, e esse encadernado está organizado nessa ordem cronológica. Em Martial Law, nós vemos um mundo onde os super-humanos foram criados por uma corporação e utilizados na guerra. Vários super-soldados, que inclusive com uniformes espalhafatosos, foram enviados para lutar numa guerra que se passou inclusive aqui na América do Sul. E essa guerra termina, e ao terminar essa guerra, esses
poderosos voltam enlouquecidos e sem função na sociedade. E continuam com suas identidades super-heróicas lá. E eles são loucos, são violentos, eles foram muito afetados pela experiência que eles viveram. E grande parte deles vive numa metrópole chamada São Futuro, que é uma metrópole decadente que foi construída sob as ruínas de São Francisco, que passou pelo maior de todos os terremotos da sua história. Aqui São Futuro faz referência às diversas cidades super-heróicas, Metrópolis, Gotham, a própria Nova York do universo Marvel. Bom, o Marshall Law, o personagem Marshall Law, ele é o quê? Ele é um desses veteranos de guerra, ou seja, ele também é um super-herói, só que ele é um super-herói contratado pelo governo. Ele é quase que um policial e a sua função é caçar outros super-heróis. Sabe aquela pergunta do Watchmen? Quem vigia os vigilantes? Aqui a resposta é Marshall Law. Ele é o vigilante dos vigilantes e ele trata esses outros super-heróis com bastante violência. Marshall Law odeia os super-heróis. Isso significa que ele odeia a si mesmo. Esses super-heróis que aqui aparecem, ou eles são vítimas de um certo sistema, né? Vítimas que beiram o ridículo, assim, são ridículos, assim, ou eles são instrumentos de manipulação das massas, hipócritas que vendem o moralismo para outros e que vivem de forma devassa e egoísta. Assim, Marshall Law, a obra, é uma crítica ao messianismo, a essa concepção de que nós teremos um salvador da pátria, alguém acima das fragilidades humanas, das corrupções humanas, alguém incorruptível e que vai assumir a frente, vai assumir o poder e vai nos salvar. E esses falsos messias são instrumentos que fazem com que as pessoas fiquem cegas mesmo para as verdades mais óbvias. Não é que o o Pat Mills não acredita em heroísmo. Inclusive ele faz um elogio ao Homem-Aranha do Stan Lee, que é um super-herói, mas que tem as suas fragilidades humanas, né? Tem essas fragilidades humanas. Mas na sua obra, Marshall Law, o Pat Mills tece fortes críticas a duas coisas que eu julgo assim, uma coisa que eu gosto muito e algo que eu julgo bastante sagrado, né, que é sagrado para mim, que é super-heróis e a religião. A minha visão e a dele sobre super-heróis, por exemplo, são visões muito diferentes. Eu não considero super-heróis uma metáfora para o messianismo, para a hipocrisia, mas como uma provocação. Superman, por exemplo. Como é que eu encaro o Superman? Ele é uma espécie de síntese das virtudes, que talvez não exista claro, como superpoderes não, mas como alguém como Superman não exista em concreto em nenhum de nós, mas ele chama atenção para o bem que todos nós somos capazes de fazer. Eu lembro de uma conversa do Superman com o Batman, né? Onde o Batman dizia que o maior poder do Superman era inspirar. E é nesse sentido que eu vejo os heróis, não alguém que, na verdade, a quem nós delegamos, né? Nós delegamos a condução do mundo, mas alguém que inspira, né? Esse é um arquétipo inspirador. Isso, por exemplo, é uma visão um pouco diferente dessa que o Pat Mills está trabalhando. E sobre a religião, que ele também tece algumas críticas aqui, eu penso de maneira análoga. Eu penso que é uma proposta de suprassentido, de transcendente, que ilumina o imanente, que ilumina esse mundo, né, que ilumina o cotidiano e que me provoca cada dia a ser melhor. De todo modo, embora eu tenha essa visão diferente, isso não faz com que eu olhe para essa crítica aqui e diga nada a ver, ou que eu feche os olhos para aquilo que Marshall Law apresenta. Muito pelo contrário. Na verdade, quanto mais algo for sagrado, quanto algo for importante, maior o mal que a sua instrumentalização ou que a sua perversão causa. O Marshall Law, com sua sátira, ele chama atenção para situações que são muito reais e para os quais nunca se deve fechar os olhos, para as quais nunca se deve deixar de prestar atenção. É interessante pensar que essa história aqui gerou uma tradição. Isso aqui, por exemplo, vai dar depois num Garfienes, em obras como The Boys, sendo publicadas hoje. Mas sendo bem sincero, eu não curto tanto essas obras do Garfienes. Eu acho o Garfienes mais cru, mais gore, tem umas coisas que eu não acho tão legais, assim, que não bate realmente com o meu gosto, assim, não bate com o meu gosto. O Marshall Law, ao meu ver, ele tece críticas, até onde eu conheço o Garfienes, até mais contundentes, mas o recurso à sátira
torna a coisa mais interessante. E do ponto de vista gráfico, o estilo estilizado do Kevin O'Neill, por exemplo, pega a violência. Martial Law é bastante violento, mas o estilo estilizado, cartunesco, faz com que nós pensemos mais no absurdo que está sendo mostrado do que numa certa contemplação da violência pela violência, no caso do gore, assim, né? E eu acho que algo muito parecido pode ser dito sobre o elemento sexual nessa história. A discussão sobre sexualidade, sobre o sexo, está presente em Martial Law inteiro, né? Mas, ao meu ver, que graficamente, na maior parte da história, não é explícito. Quanto mais é pro final, mais o sexo aparece de maneira gráfica, né? De maneira gráfica. Mas, no geral, aqui o foco é a questão trabalhada. É o que o Pat Mills quer propor como discussão, como pensamento. E com o passar, assim, né, ao ler, né, isso aqui, me vinha à cabeça o conceito de romance de ideias ou de romance filosófico, que com certa frequência é aplicado a obras do Dostoiévski, como, por exemplo, O Idiota. Um romance de ideias ou romance filosófico são diferentes, estou usando um pouco como sinônimo porque os conceitos são próximos. São narrativas ficcionais concebidas para desenvolver e apresentar ideias. Assim, repara, não é um tratado. Você não está pegando a ideia e apresentando. Você está apresentando aquela ideia através de personagens, através de situações. Como eu falei, um exemplo bom é O Idiota, do Dostoiévski. Já o Martial Law é um quadrinho de ideias. Com certeza é. O Pat Mills está discutindo algo aqui. Esse quadrinho foi concebido para discutir a questão do super-herói e as contradições que aparecem nesse arquétipo. É isso, né? Mas mais, para usar os super-heróis como um recurso para discutir messianismo, hipocrisia, alienação, instrumentalização das crenças das pessoas, manipulação. Cara, nesse sentido, é realmente bem legal. De novo, né? Tem uma visão que sei lá, talvez ele ache a minha visão ingênua, pode ser que seja, e talvez eu ache a dele um pouco mais cínica, mas é uma visão que me provoca, que me faz pensar em coisas que são interessantes e importantes. Bom, tá aí, essas são as minhas impressões aí de Martial Law, edição definitiva, que vai figurar entre as minhas melhores leituras desse mês de setembro, com toda certeza. É isso, não posso deixar de te lembrar, né, de pedir teu joinha se você gostou do vídeo, de pedir para compartilhar, lembrando que eu sempre deixo um link da Amazon, caso você faça alguma compra na Amazon através desse link, isso ajuda muito o canal. Nesse eu vou deixar o link geral e também o link para Martial Law, caso você tenha interesse, vende na loja da Panini, vende na Saraiva, mas aqui eu deixo o da Amazon, porque é o espaço onde o canal é associado, né? Bom, além disso, compartilhe o vídeo se você gostou dele, é isso que faz o canal crescer. Convida seus amigos para conhecer aqui, se acha o Ministério dos Quadrinhos legal. Vou parando por aqui, um abração, até o próximo vídeo.